Bom, nós vamos dar início então à nossa primeira lição. Domingo passado, lembrando que nós fizemos uma retrospectiva histórica de como a doutrina da predestinação, da soberania divina, ela se desenvolveu ao longo da história da igreja cristã. E então hoje nós estamos começando com a nossa primeira lição. Como dissemos, se você não deu o nome e vai querer a lição impressa, por favor, procure Beth, tá certo? Até o final, no final do estudo, procura dar seu nome para você receber a lição impressa. Já está lá no IPE Comunica, para uso interno, já está em PDF, lá à sua disposição. Nós vamos orar ao Senhor. Eu convido a todos a baixarem suas cabeças, a orarmos ao Senhor nesse momento. Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, quando vamos estudar um assunto tão delicado, mas tão profundo, tão belo, e que o Senhor revelou através da Sua palavra. Que o Senhor nos conceda um coração humilde, servo, um coração ensinável, que o Teu Espírito possa estar falando profundamente aos nossos corações, Ele possa estar tirando as nossas dúvidas, e à medida que olhamos para a Tua palavra, que nós possamos perceber a grandeza do Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Nós te oramos e te bendizemos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu quero iniciar dizendo que este é um tema, o tema que nós vamos estar tratando nesse trimestre, ele é um tema preciosíssimo. Um tema muito, muito, muito importante, muito também controverso em muitas questões, e dada a complexidade do tema, é que eu vou pedir o seguinte, eu lembro que eu falei isso em 2020, quando a gente começou, é que nós vamos ter um tempo de exposição, e nem sempre, até minhas aulas no seminário presbiteriano, tal, eu não trabalho nessa linha de você ter, digamos, 40 minutos de exposição, mas a gente tem as aulas, como também cristianismo básico, a possibilidade de você fazer perguntas, interromper, mas nesse caso, a questão é que nós vamos precisar usar esse estilo, que é o método expositivo misto, porque no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, eu vou precisar fazer uma exposição para que você siga uma linha de raciocínio. E eu lembro de uma pessoa, e se ela estiver me ouvindo, eu quero que ela entenda, compreenda a minha colocação, quando a pessoa disse assim, pastor, eu não gosto muito quando a aula é interrompida. E eu entendi a colocação da pessoa, muito embora eu também entendo que é importante você fazer perguntas, você poder tirar suas dúvidas, mas dada, como eu disse, a complexidade desse assunto, é que aí eu entendo a colocação da pessoa, a gente precisa seguir uma linha de raciocínio, e na hora que a pessoa diz, não gosto quando os alunos fazem perguntas, e aí a própria pessoa disse, é porque quando a pessoa faz pergunta, aí eu já começo a pensar na pergunta da pessoa, aí eu saio daquela linha que o professor, que o educador estava expondo, então quando eu volto para a linha, eu já estou perdido. E aí outro faz outra pergunta, pronto, aí eu fico completamente perdido, né, no assunto. Então, como eu disse, pela terceira vez, dada a complexidade do assunto, então a gente vai fazer uma exposição, e aí então ao término a gente abre para perguntas e respostas, tá certo? Naquilo que Deus nos dê a graça de respondermos, e também podermos então ter a colaboração dos amados irmãos. Bom, depois de colocarmos que esse é um assunto preciosíssimo, nós precisamos lembrar que a soberania divina, ela é um dos atributos de Deus. A soberania divina, ela é um dos atributos de Deus. Nesse trimestre, nós vamos tratar sobre livre-arbítrio, nós vamos tratar sobre liberdade e autonomia, nós vamos tratar sobre como nós somos salvos, como é que acontece a nossa salvação, e nós vamos tratar também sobre o problema do mal. Então, imagine que você está hoje assim, eu estou com essa dúvida, eu estou com aquela, depois você dá uma olhadinha nas lições, porque a gente sempre vai estar buscando passo a passo e fazendo as perguntas relacionadas àquele conteúdo.
porque senão você vai adiantar a pergunta lá da 13ª lição. E aí você tem várias questões no meio para você, de repente, ir respondendo e chegar àquela última questão. E como há um leque de assuntos relacionados à predestinação, a gente vai ter que ir lição a lição, passo a passo. Lembrando que tudo isso vai estar à sua disposição. Tem gente que está acompanhando ao vivo, tá certo? Quero também dizer assim, tente não se confiar muito. Tecnologia falha, pode acontecer. Então, de repente, eu mesmo estava agora, quinta-feira, foi um dia todo, de um encontro de pastores no seminário, ex-alunos do seminário, e a última palestra da noite, ela foi online, ela foi transmitida, o pastor Francisco, que foi diretor, holandês, estava lá de Viçosa, de Minas Gerais, e realmente a transmissão teve várias falhas. Então, isso pode acontecer, dados os problemas tecnológicos. Então, a gente quer estimular você que esteja presente, tá certo? Para que a gente possa ter também essa interação. Bom, nós trataremos também sobre o significado da soberania divina. Nós trataremos sobre o significado da soberania divina. E nessa questão, sobre o significado da soberania divina, nós também trataremos sobre, tem limites essa soberania divina? Vamos tratar também sobre, e a responsabilidade humana? E a responsabilidade humana? Como é que fica isso daí? Então, eu espero que o pessoal aí da transmissão esteja acompanhando, não é? Quem está online possa estar vendo. O pessoal que está na transmissão, de repente, está recebendo o bloco todo, tá certo? Então, a gente eles estão também acompanhando o que está sendo projetado e aí seguindo aqui, vai devagarzinho, ponto a ponto. E a gente vai ajustando tudo isso. Então, nós vamos tratar sobre o significado da soberania divina, se tem limites essa soberania divina, vamos tratar sobre a responsabilidade, e a responsabilidade humana, onde é que fica em meio a tudo isso? E nós vamos em busca dessas respostas na palavra de Deus, como revelação, entendendo a palavra de Deus como revelação especial. Nós temos, como os teólogos falam, a revelação natural, a natureza criada por Deus, toda a natureza, tudo que Deus criou é revelação natural. E temos a revelação especial, que é a Bíblia. Então, nós vamos à palavra para buscarmos respostas às nossas questões. Quero iniciar, e aí eu quero pedir também uma outra questão, é que você possa ler durante a semana, a lição, tirar um tempinho para você ler, ver as passagens bíblicas. Nós não temos condições de dar conta e ler todas as passagens bíblicas, mas nós vamos então procurar ver algumas questões centrais da lição, para que a gente possa então buscar compreender melhor aquilo que a palavra de Deus nos fala. O primeiro ponto que eu quero tratar nesse início da lição é sobre o conhecimento e humildade. Conhecimento e humildade. E o que ocorre nesse contexto aí, pensando neste conhecimento da doutrina de predestinação, soberania divina, a gente vai estar intercambiando essas duas palavras, e a questão de humildade. Qual um grande problema? É que pessoas que não conheciam a doutrina, como são chamadas as doutrinas da graça, quando elas passam a conhecer essa doutrina, quando passam a estudar, conhecer, acreditar, muitas vezes elas ficam maravilhadas. Elas ficam eufóricas com aquele conhecimento. Puxa, eu não sabia que era assim. Eu não via dessa forma, eu não entendia dessa forma, eu entendia completamente diferente disso. E agora eu estou extasiada com esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, esse Deus tão organizado, tão planejador, esse Deus tão glorioso, tão soberano. E aí a pessoa fica em êxtase, eufórica com aqueles conhecimentos. E aí qual é o grande risco? Sempre.
é o pecado tomar conta do nosso coração. Diante de uma doutrina tão gloriosa, tão grandiosa, é o pecado tomar conta do nosso coração e terminar gerando antipatia, orgulho, desdém, desprezo para com pessoas que não pensam da mesma forma. E a gente precisa tomar muito cuidado com as brincadeiras, né? Calvinistas, arminianos, eu dei o exemplo da Missão Atos, que a gente trabalhou, presbiterianos e batistas, e até alguns da Assembleia de Deus, trabalhamos evangelizando no interior, antes mesmo de entrarmos para o seminário presbiteriano, e nós tínhamos posições, ideias diferentes, éramos jovens, nós não éramos, não tínhamos nem curso de bacharel em teologia, tal, nada disso, e a gente trabalhou junto, pensando diferente, respeitando um ao outro, tratando das doutrinas, tá? E tínhamos muito respeito, e a gente brincava quando estávamos sozinhos, e perante as igrejas, não, a gente não brincava, de forma alguma. A gente poderia até brincar, eita, tu calvinista, arminiano, quando estávamos sozinhos, mas perante a igreja não, porque a gente não queria que a igreja pensasse errado, porque a gente, entre nós, amigos, irmãos em Cristo, na boa, brincávamos muito bem. Agora, perante a igreja não, porque a gente não sabia como é que a igreja poderia entender essa brincadeira de um para com o outro. Tu é primo, tu é filho de Deus, tu vai para o céu, tu não, vai ter um céuzinho para você, que é arminiano, ou que é calvinista, ou que é isso, que é aquilo. Não, essa brincadeira era só entre nós, que a gente não queria escandalizar. E principalmente, pense, o irmão no interior, que entendimento ele ia ter? E às vezes com denominações presbiterianas, batistas, e aí você só podia ir para uma igreja no final de semana. Então a gente tinha todo esse cuidado. Então veja, cuidado para isso não gerar no nosso coração, conhecendo a palavra, tendo conhecimento, tendo acesso, não gerar orgulho, desdém, antipatia em relação a quem pensa diferente. Há um perigo também, é que as pessoas conhecendo essa doutrina, elas se julguem mais sábias, como se fosse por mérito próprio delas. E aí há um perigo de formar dentro da igreja como se fosse uma classe de supercrentes. Aqueles ali são os supercrentes, eles são os calvinistas, eles são os que creem tudo certinho, conforme eles entendem que é a doutrina, tal, e a gente começar a se dividir no meio da igreja. Então tome muito cuidado com isso. Há uma citação que está aí na sua lição, e que será projetada, da Confissão de Fé de Westminster. Esta confissão, que reuniu os maiores eruditos teólogos, foi uma preocupação da igreja na Inglaterra, e que se reuniu durante aproximadamente 6 anos, para que fossem feitos, então, os catecismos, os catecismos, fosse feita a própria confissão de fé, que por se reunir na abadia de Westminster, ela terminou sendo conhecida como a Confissão de Fé de Westminster. Onde a igreja procurava, então, fazer uma declaração da sua fé. E há um pensamento, então, uma formulação aqui dos teólogos daquela época, no capítulo 3º, na seção 8ª, onde ele diz o seguinte: a doutrina deste alto mistério deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Mas veja como começa, então, essa declaração na confissão, neste capítulo, dizendo que esta doutrina, a doutrina deste alto mistério, deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Nós precisamos ter prudência e cuidado quando nós tratamos desta doutrina. Eu vou pedir para alguém abrir em 1 Coríntios 4, e eu vou pedir que seja lido os versículos 1 e 2, 6 e 7. Eu vou pedir para um microfone, deixa eu testar, ver se esse daqui está pegando. Som, teste, pronto, está. Então eu vou pedir para esse microfone, alguém que possa levar esse microfone até quem for ler. Então eu vou pedir que você que vai ler, fica de pé,
E aí, então, o microfone chega até você, você espera, tá certo? Você espera, por favor. Esse microfone vai estar também na transmissão, vai pegar, não é? Direitinho. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Aí você espera um pouquinho e depois 6 e 7. Quem pode ler? Eu vou pedir para que fique de pé. Aqui. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sustenta aí um pouquinho e a gente depois vai para os 6 e 7. Paulo está dizendo, olha, o que Deus requer dos seus despenseiros é que cada um deles seja fiel, seja pistos, é o termo fiel. Então, esse despenseiro, esse mordomo de Deus, e Paulo vem tratando daqueles que estão pregando a palavra, eles precisam ser fiéis, eles vão prestar contas a Deus, ok? Então, recebe de Deus, transmite a palavra de Deus. Agora, veja o que Paulo vai falar nos versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é quem te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Paulo vai nos dar o exemplo de que ele era instrumento de Deus, Apolo era instrumento de Deus, os apóstolos, os servos, os líderes, e Paulo vai dizer, olha, eu apliquei tudo isso à minha vida, a de Apolo, que a gente não pode estar se orgulhando porque nós estamos transmitindo a palavra de Deus, todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus para a obra que Deus determinou, e a nossa obra foi pregar a palavra, então a gente não tem que ter motivo, orgulho nenhum. Aí Paulo chega no versículo 7 e faz, pois quem é que te faz sobressair? Quem é que destaca você? Quem é que coloca você numa determinada posição? Aí Paulo diz, e que tens tu que não tenhas recebido? O que você tem, você recebeu. E se recebestes, se não foi de você mesmo, se você recebeu essa sabedoria dada por Deus, esse conhecimento, esse chamado, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Então veja, Paulo está tocando na questão da humildade, de termos que tratar de assuntos, de sermos usados por Deus, e aí então vem a ideia, quanto mais nos aprofundamos no estudo das Escrituras, mais nós precisaremos vigiar as nossas intenções e não inflar o nosso ego, como se nós fôssemos, ou como se um grupo fosse melhor do que outro. Quem entendeu a doutrina, quem crê na doutrina, quem defende tal doutrina, é melhor do que aquele outro irmão que ainda não entendeu a doutrina, não defende a doutrina. Não, nós não podemos fazer essa divisão no corpo de Cristo. Conhecer a Deus precisa ser sempre para santidade. Por isso que eu vou pedir que outra pessoa, porque aí a gente vai tendo a participação de tantos, Colossenses, outra pessoa, por favor, leia em Colossenses 1, de 9 a 12, e outra pessoa em 1 Pedro 5, 5. Quem pode ler Colossenses 1, de 9 a 12, vou pedir que fique de pé para que o microfone chegue até você. Colossenses 1, de 9 a 12. Certo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Veja como Paulo coloca aí, e aí quem vai ler 1 Pedro 5,5, fique em pé e aguarde só um pouquinho, tá certo? Só para o microfone chegar até você. Veja, Paulo está dizendo que estava orando pela igreja de Colossos. Nós não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O problema não estava no conhecimento. O problema não estava em ter conhecimento. Isso não era o problema. Aí Paulo diz, a fim de viverdes, para que conhecimento? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Então a preocupação de Paulo é que a igreja cresça em santidade, frutifique em boa obra, conheça para colocar em prática. E esse é um desafio na vida de todos nós, da igreja, ao longo de todos os séculos. É viver para a santidade, para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, vontade que é boa, perfeita e agradável. Versus a soberba. Olha o que Pedro diz lá, 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes concede a sua graça. Está lá na lição que você tem esse texto, tá certo? Então, santidade versus a soberba. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, o conhecimento não é para soberba. O conhecimento não é para desmerecer o irmão que não pensa, não crê igual. O conhecimento precisa ser para santidade. Se não for para santidade, não é o propósito de Deus. Soberba não vai reluzir a luz de Cristo. Não. Bom, então nós precisamos de humildade quando nos deparamos com tão profundo conhecimento. Passamos para o ponto 2. O que significa Deus ser soberano? Você lembra de um cântico que ele diz, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E depois, aí ele segue, mas veja, ele diz, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. O que significa este ser Senhor absoluto? O que significa Deus ser soberano? Eu vou convidar você a abrir lá em Daniel, nos profetas, Daniel, capítulo 4. E dentre muitos textos, este é um texto que mostra e fala um pouco sobre a soberania divina. O que significa Deus ser soberano? Olha o que está Daniel, capítulo 4, e aí a gente vai ter um olhar sobre esta soberania divina a partir de Daniel, capítulo 4, os versículos de 1 a 3. Daniel 4, de 1 a 3. Eu vou pedir para alguém ler este texto, de 1 a 3, quem não leu e pode ler, pode ficar de pé aí, lá. Daniel 4, de 1 a 3, todo mundo que tem lido com uma boa voz, então bote volume, todo mundo, quem for ler, bote volume na voz, para também quem está na transmissão e para quem está aqui poder acompanhar e ouvir bem, certo? O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem,
tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. É muito interessante aqui, porque, veja, o rei Nabucodonosor, ele fez um pronunciamento para todo o povo e extensivo a toda a terra, a toda a humanidade. Ele foi rei do maior império da sua época. Existiam outros reis de outras regiões, mas o maior império da época foi o Império Babilônico ali. E ele era rei, Nabucodonosor era rei do Império Babilônico. E ele faz um pronunciamento exatamente sobre a ação de Deus na sua vida. Que como rei, ele teve uma vida marcada pela arrogância, pela prepotência, pela altivez, pelo orgulho. E ele vem reconhecer aqui que o Deus de Israel, como ele diz, o Altíssimo, eles pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e seu domínio de geração em geração. O que é interessante, e a gente vê esse agir de Deus, é que esse agir de Deus foi revelado, como está lá, e aí a gente não vai ler o texto todo, mas você poderá meditar depois, e tem, como eu disse na sua lição, em Daniel 4, de 4 a 27, o texto de Daniel 4, a partir do versículo 4 aí, até o versículo 27, Nabucodonosor vai falar sobre o agir de Deus, como Deus revelou-se a ele, em um segundo sonho, que foi interpretado pelo profeta Daniel. Então, quando o rei Nabucodonosor contou, e já tinha tido uma primeira experiência, de um primeiro sonho, que, cansado de ser enganado pelos falsos magos, intérpretes, encantadores, tudo, no primeiro sonho que Daniel revelou, Nabucodonosor, no capítulo 2, aqui, Daniel interpreta o sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor chegou e disse, olha, eu tive um sonho, e aí eu quero a interpretação. Aí os magos chegaram e disseram, sim, conte-nos o sonho. Ele disse, não, vocês, se os deuses estão com vocês, vocês vão me dizer o que foi que eu sonhei. Então, vocês vão me dizer qual foi o sonho, os deuses não estão com vocês? Então, eu quero saber qual foi o sonho que eu sonhei, eu quero que vocês me digam, e eu quero a interpretação. Então, olha, os magos disseram, olha, ninguém consegue um negócio desse, não tem como, o senhor tem que dizer o sonho, para a gente poder dizer a interpretação. Ali é que Deus então traz Daniel, e Daniel humilha-se diante do Senhor, Daniel humilha-se, humildemente se coloca diante de Nabucodonosor, e ele diz, olha, só o Altíssimo, realmente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus da Bíblia, da palavra. E aí Deus revela o sonho a Daniel, Daniel conta o sonho ao rei, ele fica pasmo, e traz a interpretação correta. Agora, no capítulo 4, Daniel é trazido então para interpretar esse sonho, que então o rei Nabucodonosor teve. E aí o que é que nós temos? No capítulo 4, no versículo 33, é revelado, quando a palavra de Deus nos fala, no capítulo 4, versículo 33, a Bíblia, deixa eu ver aqui, eu estava no capítulo 2, fui olhar lá, no versículo 33 do capítulo 4, a Bíblia diz, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva, como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele ainda estava falando e relatando o sonho, a interpretação, tudo isso, quando então veio sobre Nabucodonosor a ação de Deus. Deus agiu, o reino foi tirado,
o rei foi humilhado e ele passou a agir como um animal. Mas por que Deus fez isso? Olha o que está no versículo 32, até porque no versículo 30 vai nos dizer aqui, falou o rei e disse, não é esta a grande, versículo 30, Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aí veja o versículo 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o trono, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Foi nesse instante, como diz, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso dentre os homens. Passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho, até que lhe crescessem os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. E há distúrbios aqui, inclusive psicológicos, psiquiátricos, que podem levar uma pessoa a agir como um animal. E acredita-se, então, que Deus, na sua soberania, possa ter usado isso com respeito à vida de Nabucodonosor. Mas olha o propósito. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O reino foi tirado, o rei foi humilhado, o propósito era ele reconhecer a soberania divina. E aí veja o que está nos versículos 34 a 37. Alguém pode ler em voz alta? Pode ficar de pé e espera o microfone chegar até você. Daniel 4, 34 a 37. Leia bem forte e nós vamos acompanhar aí. 4, né? 34. 4, 34 até 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazeis? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja qual foi a consequência desse agir de Deus. Deus queria que ele reconhecesse a soberania dele. Nabucodonosor era orgulhoso, exaltava a si mesmo, não reconhecia o Deus de Israel, e o próprio império perseguiu a Daniel e aos seus amigos, como nós bem conhecemos. E aí a consequência foi o reconhecimento e o louvor do rei a Deus, ao Deus Altíssimo. Agora veja, ainda que ele não confesse, porque ele não está aqui confessando e dizendo, agora sim, eu creio que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Não. Por isso até alguns acham que não houve propriamente uma conversão do rei Nabucodonosor, mas houve um reconhecimento que o Deus que estava agindo no povo de Israel
Este Deus era o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E ele faz declarações aqui muito profundas, não é? Muito profundas. Ele vai dizer que ninguém pode se opor a este Deus. Que ele faz, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele mesmo coloca e nos diz, como está aqui no final do versículo 35, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Questionar ali o agir de Deus. Então, a consequência vai ser que, então, ele reconhece e louva, como rei, ele louva a Deus, ao Deus de Israel. Repito, ainda que não haja uma declaração que ele está sendo convertido e reconhecendo que ele é o único e verdadeiro Deus. Até porque antes você vai encontrar Nabucodonosor falando dos deuses, que eram normais naquela cultura pagã. Então, a soberania divina, nós precisamos entender a soberania divina como o domínio. O que é essa soberania divina? É o domínio de Deus sobre toda a sua criação. É o seu governo sobre tudo e todos. Você lembra de Jó, capítulo 42? Como é que Jó vai terminar aquele capítulo 42, versículo 2? Ele vai dizer o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Esse é o Deus soberano, que governa sobre tudo e todos. Ele não pode ter a sua vontade frustrada. E glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ainda que muitas vezes nós nem entendamos. Mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nele não há nenhuma sombra de trevas. Não há nada de pecado, não há nada errado, não é aquele yin yang, todo mal tem um pouquinho de bem, todo bem tem um pouquinho de mal. Deus não tem mal nele, ele é todo perfeito, ele é todo santo, ele é todo puro. Então Jó vai reconhecer e dizer, bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Como é que nós vemos então a soberania divina? Nós vemos a soberania divina na criação. Você lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 1? A Bíblia vai nos dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. É como se fosse uma manchete, uma coisa tão simples, mas que a gente não percebe a profundidade dessa declaração. Nós temos ensinamentos profundos aí. Um primeiro ensinamento é que Deus, como soberano, ele decidiu criar. Nada existe sem Ele. Ele é o Deus que é autossuficiente e Ele é o Deus autoexistente. Ele não depende de outro ser para Ele existir. Ninguém criou Deus. Ele é autoexistente. Ele também é autossuficiente. Já li alguns escritos de Augusto Cury, e muitos deles muito interessantes, profundos, tal, em várias áreas, porém, eu lembro de uma declaração que ele dizia assim, Deus precisou criar o ser humano porque Deus se sentiu sozinho. Não, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As filhas casaram, só estou eu e Solange, só somos dois. De vez em quando a sogra vem e passa um tempinho com a gente, aí ficamos uma trindade humana, não é? Mas veja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é autossuficiente. Ele não precisava de mais pessoas para ele se sentir um pouquinho completo. Agora que eu criei o ser humano, agora eu estou me sentindo um pouquinho melhor. Não, ele é autossuficiente. Ele é autoexistente. Se ele criou, como de fato criou, e cremos que ele criou, ele o fez com um propósito. Aí veremos aqui. Deus, como soberano, ele decidiu criar. Eu vou pedir para alguém abrir lá em Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25.
Atos 17, quem é que pode ler aí em voz alta? Quem não leu e pode ler, Atos 17, 24 e 25. Vou pedir que você fique de pé. Já aqui. O que Deus fez o mundo e O tudo Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele do céu e da terra, Senhor, perdão, sendo ele, Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como é de alguma coisa, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não é servido por mãos humanas, como se ele de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é autossuficiente, como a palavra de Deus nos coloca. Deus é autoexistente, foi Ele quem criou todas as coisas. E Deus, como soberano aqui na criação, Ele criou tudo a partir do nada. Nem matéria-prima, nem dicas, nem ideias, nem conselhos. E aí há uma expressão que é usada na teologia, ex nihilo, que do latim exatamente traz a ideia do nada. Deus criou do nada. Se você abrir lá em Hebreus, vou pedir para outra pessoa ler, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Vamos ver o que é que o escritor aos Hebreus nos diz. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé é que nós cremos. Nós não estávamos lá. O escritor aos Hebreus vai nos dizer, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ele deu a palavra, ele deu a ordem, haja luz e houve luz. E assim ele foi criando todas as coisas, de maneira que o visível, o que nós podemos ver, veio a existir das coisas que não aparecem. Ele cria tudo a partir do nada. É por sua palavra que as coisas, que elas foram criadas. Então, um primeiro aspecto da soberania divina está na criação. Mas há um segundo aspecto, que é justamente a soberania na providência. Não só na criação, mas a soberania na providência. O mesmo Deus criador é o Deus provedor de todas as coisas. O mesmo Deus criador é o Deus provedor de todas as coisas. O deísmo, ele criou uma ideia de que, olha, Deus criou o relógio, ou seja, o relojoeiro criou o relógio, deu corda e soltou o relógio para lá. Então começou a haver a ideia de que Deus havia criado todas as coisas e ele soltou a criação dele, ao bel prazer de tudo que foi criado. E nós não cremos assim. Nós cremos pela palavra de Deus que Deus continua agindo, que as coisas não estão fora do controle dele. Muitas vezes Israel passou por experiência, imagina 70 anos de cativeiro babilônico, 70 anos. 430 anos servindo lá no Egito. Mais de 4 séculos. Aí pensar, pronto, Deus nos esqueceu. Deus não está no controle. Nós estamos há mais de 4 séculos aqui, escravizados no Egito. Nós estamos há 70 anos na Babilônia, servindo ao rei da Babilônia, pagão, tudo. Onde está Deus? Não, o Deus que criou, o Deus criador, é o Deus também provedor. Então, na soberania divina, na predestinação, nós precisamos entender que Deus cria todas as coisas e que Deus é o Deus que também controla todas as coisas, é o Deus provedor. E aí,
Aqui nós lemos no texto, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir a partir das coisas que não aparecem, mostrando que esse é o Deus que cria todas as coisas. Se você abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, vou pedir que outra pessoa possa ler esse texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi criado a partir de Deus, e este Deus que fez todas as coisas é o Deus que provê também. A providência de Deus, eu vou pedir para alguém abrir em Lucas capítulo 12, versículo 7, Lucas 12, 7, e essa mesma pessoa lê Lucas 21, 18. Observe por este texto que a providência de Deus, ela abrange todos os eventos, tanto os grandes eventos do universo como os pequenos. Cientistas dizem, olha, se o eixo da Terra fosse uma questão de centímetro, para um lado, a Terra seria ou um planeta congelado ou um planeta fumegante, pegaria fogo. Diferença pequenérrima, considerando o tamanho da Terra. A questão do eixo da Terra. Como Deus fez todas as coisas perfeitas, como Ele providenciou todas as coisas. Então a gente vai ver que não só nos grandes eventos do universo, mas também como os pequenos. Como, por exemplo, saber o número de fios de cabelo e a queda de um só, que não acontece sem o consentimento dele. Onde a palavra está dizendo que nada foge ao controle de Deus. As coisas não estão soltas ao seu bel prazer. Certo? Deus tem conhecimento, Deus está vendo todas as coisas e Deus também é o Deus que provê. Quem vai ler? Lucas 12, 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos os passarinhos. Os cabelos da cabeça estão todos contados, não temais, pois, mais valeis vós do que os passarinhos. E Lucas 21, 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Lucas 21, 18, não é isso? Onde Jesus está querendo trazer exatamente o aspecto de que nada foge ao controle de Deus. Ele usa aí, e termina sendo até uma figura, uma hipérbole, uma figura exagerada, diz assim, olha, até os cabelos da sua cabeça estão contados, para mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas, e nenhum só fio de cabelo. Então os que já perderam um bocado de fios, fiquem tranquilos, Deus sabe disso, e você vale mais do que um fio de cabelo. Com ou sem cabelo, o seu valor não está no cabelo. Se ficou branco, Deus sabe disso. Deus sabe tudo o que acontece. Você pode pintar, não vai enganar Deus. Ele vai dizer, aquele ali eu sei quem é. Ele está pintando para eu desviar. Na hora que ele errar, aí opa, não é ele não. Tá? Não é. Não, Deus sabe quem é. Deus tem o controle de todas as coisas. E quando ele diz, olha, nenhum só fio de cabelo cai que não seja do consentimento dele, assim como os pardais, nenhum pardal cai. Ou seja, tudo está seguindo um plano. Temos que dizer, conforme que a palavra de Deus fala, que ainda que nós não compreendamos. Surgiu então, e aí os homens vão tentando explicar, sim, mas e isso, e aquilo outro, e quando acontece isso, aquilo. Aí surgiu então um grupo, anos atrás, chamado de teísmo aberto, ou teísmo relacional, porque teo é Deus, teísmo, acreditar na existência de Deus ou de deuses, depende do grupo. E aí surgiu então esse teísmo aberto relacional, em que autores, eles levantaram, mais recentemente, a tese exatamente de que Deus estava abrindo mão. É uma tese errada, porque a Bíblia não ensina isso.
Deus estava abrindo mão da sua soberania divina para poder estabelecer relacionamentos verdadeiros com os seres humanos. Nós não encontramos isso na Bíblia. Nós não encontramos Deus dizendo, olha, eu vou deixar por um pouquinho de tempo de ser Deus, de ser esse Deus soberano, todo-poderoso, criador e provedor de todas as coisas, que controla todo... Eu vou deixar um pouquinho para poder eu conseguir me relacionar com a humanidade, com as pessoas, que não são todas poderosas, que não são soberanas, que não são criadoras e providentes de todas as coisas. Então é como se Deus deixasse a sua natureza para se relacionar conosco por conta da nossa natureza limitada. Não, a Bíblia não ensina isso. E aí então alguém chegou e disse assim, bom, os teóricos, né, dessa linha do teísmo aberto, eles querem defender e dizer o quê? Que quando se diz que Deus abriu mão da sua própria natureza, da sua própria soberania, é porque Deus está mais preocupado com o ser humano do que com ele mesmo. É porque as coisas estão tão fora do controle que Deus, então, agora está chamando o homem, e há colocações nesse sentido de teóricos dessa área, ou de teólogos dessa área, dizendo o seguinte, Deus está chamando o homem para que o homem ajude Deus a consertar toda essa bagunça que está por conta do pecado humano. Então, fica até bonitinho, né? Olha, você pecou, você errou, eu estou chamando você a participar desse conserto aqui, você precisa me ajudar. Foi você que errou, foi você que pecou. Então, olha lá, eu estou chamando você, porque senão o negócio vai terminar ruim. Sim, e o fim disso tudo? Bom, eu não sei, eu preciso da sua ajuda. É completamente antagônico, diferente do que a palavra de Deus nos fala. Deus não está chamando o homem para dar uma ajudinha por conta dos problemas que o pecado nosso, do ser humano, por conta do que foi gerado a partir do nosso pecado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não, Deus está cuidando de todas as coisas. E aí, então, nós chegamos no último ponto, para depois, então, a gente poder abrir e tirarmos algumas dúvidas, ouvirmos algumas contribuições, colocações, questionamentos. É que a gente precisa compreender essa soberania divina, essa predestinação, como sendo tudo para a glória de Deus. Esse Deus que é soberano, criador, que a gente precisa tomar cuidado com uma doutrina tão profunda, tão maravilhosa, para que nós não sejamos tomados de orgulho, porque não nos cabe, para que a gente entenda o que é essa soberania divina, que é o ato de que Deus governa sobre tudo e todos. Por quê? Porque essa soberania se manifesta na criação, na sua providência, no seu cuidado com todas as coisas. Deus faz isso para a sua glória. O governo de Deus, esse governo sobre tudo e todos, ele não é despropositado, ele não é sem propósito, ele não é aleatório, ele é, como se diz na teologia, teleológico, que é o estudo dos fins, das finalidades, ou seja, existe um fim, existe uma finalidade, do porquê Deus agir assim, do porquê Deus agir como Deus soberano. Existe um fim, existe um propósito, existe uma finalidade. E isso está revelado na Bíblia. Eu vou pedir para você abrir lá em Efésios capítulo 1. Quem não leu e quer ler. Efésios capítulo 1, lê em voz alta, nós vamos ler os versículos 6, 12 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 6, o versículo 12 e 14. Coloca o microfone bem pertinho para poder a gente ouvir bem. E bota volume. Efésios 1, capítulo 1, versículos 6, 12 e 14. Efésios 1, capítulo 1, Efésios 1, versículo 6,
o versículo 12 e 14. Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Versículo 12 e o 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Veja, Paulo está enfatizando e repetindo isso fortemente para a igreja de Éfeso. Ele vai nos dizer no versículo 6 que, olha, segundo o beneplácito, ele nos predestinou, o início do versículo 5, aí ele vai dizer, para o louvor da glória de sua graça, para que a graça, o favor imerecido, ela seja exaltada, é para o louvor da graça dele. Não há nada em nós. Às vezes há um perigo muito grande, né? A gente começa a cantar, você é precioso, mais do que o ouro disso, o ouro daquilo, você é precioso, e a gente começa a olhar muito para a gente. E a gente precisa lembrar, olha, sabe por que eu sou precioso? Por causa da graça dele. Não havia nada em mim. Você lembra do pensamento o pensamento de Charles Spurgeon, que a gente compartilhou, quando ele disse, eu tenho certeza que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, porque se Ele não me escolhesse, eu não escolheria Ele. Eu tenho certeza que Deus me escolheu antes de eu ter nascido, porque depois de eu ter nascido, Ele não me escolheria. Eu tenho certeza que Deus me escolheu por razões que eu desconheço, porque eu não vejo em mim nenhuma razão para Deus ter me escolhido. É isso, é reconhecer que é um favor que eu não mereço. Nada em mim. É a graça dele. Não mereço. Ele nos foi favorável. E aí o versículo 12, ele vai dizer, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E aí ele vai, no versículo 14, dizendo sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa, ele é a garantia da nossa herança, ele é o selo, nós somos selados, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Só nesse capítulo, pelo menos essas 3 vezes, Paulo está enfatizando e dizendo, Deus nos salvou para o louvor da sua glória. O plano dele é para o louvor da glória dele. Ele é o Deus soberano que precisa ser exaltado e glorificado. Bom, se nós não compreendermos quem Deus é, como Ele age e o que Ele requer de nós, nós vamos ser tentados a fazer de Deus o nosso servo, o nosso geninho da lâmpada, o gênio da lâmpada. Nós temos aí a teologia da prosperidade. E eu lembro quando um desses líderes aí pela televisão chegou a dizer, em alto e bom som, ele disse, dê o seu dízimo, porque Deus vai passar a ser seu devedor. Eu digo, misericórdia. Gente, olhe como o evangelho está sujo aí fora. Virou comércio. Agora veja, e eu e você, que nós sabemos por que nós devemos dar, não só o dízimo, mas até ir além do dízimo, nós precisamos fazer. Você lembra de Samir Abuana, que faleceu, não foi? Eu lembro quando uma vez ele disse, eu vejo esse pessoal usando aí, Deus é fiel, adesivo no carro, tudo tal. Aí ele disse, num programa, eu lembro disso, num programa, que ele disse assim, que Deus é fiel, nós sabemos. A questão é se nós somos fiéis a Ele. Eu digo, menino, o reverendo Samir Abuana. Tem que conversar com ele, saber que coisa. Veja a colocação dele. Que Deus é fiel, nós sabemos. A questão é se nós somos fiéis a Ele. Então veja, se a gente não tomar cuidado, a gente faz de Deus o nosso servo. Aí vem a unção do paletó e outras coisas aí. Outros absurdos, e vem o teísmo aberto. Deus está chamando você para você ajudar Ele a resolver a bronca que está aí, o cosmos. Pelo menos ajude Ele no planeta Terra. Se nós não compreendermos quem Deus é, a gente cai nisso daí, que está posto aí fora. Porque as pessoas estão fazendo de Deus o seu servo, e não se colocando como servos
de Deus, como servos de Deus. Então, estudar, conhecer e compreender cada vez mais sobre a soberania de Deus deve nos levar a uma vida, uma maior vida de adoração e serviço ao Senhor, confiando que o nosso futuro está em suas boas mãos. Paulo diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício, porque o corpo do animal era apresentado lá, como sacrifício, sobre o altar. Então ele diz, olha, apresentem suas vidas, seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é o culto da razão, e até um fundamento para se dizer que é o vosso culto espiritual, é o culto de todo o seu ser, suas emoções, seu intelecto, seu agir, o volitivo, a ação, todo o seu ser precisa estar cultuando ao Senhor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando dessa consagração ao Senhor, em que quanto mais a gente estuda, e esse é o nosso desejo, quanto mais, e eu espero que você se maravilhe com o que a palavra de Deus tem a falar sobre esta soberania divina, que então nos leva à questão da predestinação. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente possa adorar com alegria ao Senhor, conhecendo mais, um pouco mais, cada vez um pouco mais, a respeito desse Deus tão maravilhoso. Eu quero terminar com, e aí a gente poder abrir, eu quero terminar com um pensamento de Hernando Dias Lopes, quando ele falou sobre a soberania de Deus na história. O pastor Hernando Dias Lopes disse certa vez, a humanidade, ela não está, como alguns pensam, dando voltas em círculo, caminhando sem freios ladeira abaixo, desgovernada. A história está nas mãos do Deus soberano, que está assentado no trono. A história tem um propósito. Nós não estamos à deriva. O mal não triunfará sobre o bem. A mentira não desbancará a verdade. A injustiça não tomará o lugar da justiça. Deus governa e Ele está conduzindo a história com as suas poderosas e providentes mãos, levando-a à sua consumação. Nós não somos teístas abertos, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não cremos nisso, que Deus está chamando a humanidade para tentar ajudar Ele, que nem Ele sabe onde isso vai dar. Não. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas, no Deus soberano, no Deus providente, que tem a história, tem as nossas vidas, tem a humanidade, tem o cosmos que foi criado por Ele. Tem tudo isso nas suas mãos. Bom, nós vamos então abrir para dúvidas que possam ter ficado referente a este assunto que nós tratamos. A cada lição a gente vai avançar, não é? A cada lição a gente vai avançar para que a gente possa ir passo a passo, não é? Caminhando segundo os ensinamentos que nós vamos receber da palavra de Deus. Então, se você tiver alguma dúvida ou você quiser fazer alguma colocação, alguma contribuição, você pode ficar de pé, o microfone vai chegar até você. Se for alguma coisa lá para frente, a gente vai sinalizar, opa, espera aí um pouquinho, tal, a gente vai chegar lá, tal, e vamos tentando responder conforme a graça do Senhor. Eu queria, assim só ler a aplicação que tem no final dessa lição que o senhor deu. Diz assim: você já meditou sobre a soberania de Deus? Já refletiu sobre a extensão dessa soberania e no seu domínio? Você tem noção de que tudo pertence ao Criador?
Você confia em um Deus verdadeiramente soberano? Considerando esse tema, existe espaço para ansiedade na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço a mim mesmo. E eu acredito que, assim, todas as pessoas que estão aqui entendeu bem, né, essa lição. Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, por que andamos tão ansiosos nos tempos atuais? Por que a gente verdadeiramente, se a gente acredita nessa soberania, por que a gente anda tão ansioso hoje em dia? É essa reflexão que eu quero deixar hoje pela manhã. Então, a lição que todos os irmãos receberam, que eu acredito que todos receberam, né, nos faz exatamente pensar nesse Deus que é criador e providente de todas as coisas, e que todos nós vamos passando por pequenas, médias, grandes ansiedades, e aí a gente vai sendo chamado, assim como Jesus chamou os seus discípulos, assim como ele chamou os discípulos a repensarem essa ansiedade que vai tentando tomar conta do nosso coração. Assim como Paulo falou, não andeis ansiosos. Antes de tudo, façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações, com súplicas. Então a palavra vai nos ensinando a cada vez mais depender deste Deus que é soberano, né? Ficou alguma dúvida do que... Ou de repente, não, pastor, é porque a minha dúvida ela está mais para frente, ela está numa lição lá, que eu já dei uma olhadinha e tal. Lógico que a gente vai avançar aí, né? Veja que a gente está bem no leitinho, bem tranquilinho, né? E a gente vai aprofundar, assim Deus nos permita, né? Nenhuma dúvida, ou alguma colocação, alguma contribuição que alguém queira dar, está aberto. Podemos então orar, encerrando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Ó Deus, que doutrina tão maravilhosa, tão tremenda, tão gloriosa. Nós vamos sair aqui do templo e nós não sabemos o que nos acontecerá ao longo de todo este dia. Mas nós podemos fazer planos, termos ideias, organizações, tantas coisas que podem passar no nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que Tu és soberano. Por isso, ó Deus, nós devemos dizer de todo o coração, se Deus quiser. Porque é só se o Senhor quiser. Só se o Senhor tiver no seu plano maior, maravilhoso, planejado as nossas vidas. Mas tudo isso não por um capricho. Tudo isso porque Tu és um Pai tremendo, amoroso, maravilhoso. E o Senhor está fazendo tudo isso para a glória do Senhor. Nós que fomos criados para o louvor da Sua glória, em amor predestinados para o louvor da graça, o louvor e para a glória da graça do Senhor, que o Senhor nos concedeu gratuitamente, sem que nós pudéssemos trocar por nada. O Senhor nos concedeu tão maravilhosa graça, tão maravilhosa predestinação, soberania, plano do Senhor para as nossas vidas, por meio do amado, por meio de Jesus, o Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a cada lição que estudarmos. Nos ajuda quando olharmos para a Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre um lugar todo especial nos nossos corações. Que nós sejamos fortalecidos dia após dia, Senhor, na Tua Palavra. Nós estamos vendo, Senhor, cristãos também sofrendo na Ucrânia. Nós estamos vendo cristãos sofrendo na Rússia, Senhor, porque estão se opondo a ações maléficas. Estão sofrendo porque não podem expressar a sua opinião, não podem se contrapor a ações que têm tirado milhares de vidas, destruído milhares de famílias e destruído
que estão destruindo uma nação. Que tu tenhas misericórdia, Senhor, deles. Que tu tenhas misericórdia de cristãos e não cristãos. Que o Senhor ajude a cada cristão, passando por lutas e dificuldades, ó Deus, para que a fé deles esteja sendo fortalecida no Senhor. Assim como o teu povo, o povo de Israel, passou por mais de 400 anos de escravidão, passou por 70 anos de exílio e servidão na Babilônia, e passou por tantos e tantos outros anos de servidão a povos pagãos, como está relatado lá em Juízes. Ó Deus, foi o Senhor quem sustentou o seu povo. Por isso, ó Deus, nós clamamos que tu tenhas misericórdia de cristãos que estão sofrendo pelo mundo afora, para que também sejam instrumentos nas tuas mãos para abençoar a vida daqueles que não creem em ti, para que conheçam o teu grande amor, para que vejam as consequências do pecado e cada um possa desejar exaltar, glorificar e servir ao Senhor. Reconhecer e glorificar a tua soberania, a tua graça, o teu favor que nós não merecemos, que levou Jesus à cruz do Calvário para morrer por nós. Ele não merecia, Senhor, aquele sacrifício e toda aquela tortura, mas nós sabemos por tua palavra que ele sofreu para pagar pelos nossos pecados. Nos ajuda para que possamos dar ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te oramos assim, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e para a glória dele, para a glória da sua graça, concedida gratuitamente no amado. Que assim seja, para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós te oramos, ó Pai, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.